está na berlinda no Flamengo. Eu não sei se quando você estiver vendo este vídeo, o Tite ainda será treinador do Flamengo. Gente, não tem o menor cabimento, Isso pra mim é covardia. Se ele não saiu de fato junto com o grupo, se ele não embarcou no ônibus junto com o grupo, do Galeão até o Ninho do Urubu, ele foi covarde. Saiu por outra saída. Covarde, mesmo. é isso mesmo? Confirma. O Tite foi covarde. Situação do grupo do Flamengo na Libertadores da América. Contra o Bolívar, o Flamengo tem que jogar muito mais bola para ganhar do Bolívar. O Bolívar virou o Real Madrid? Nada disso. Mas se o Flamengo ficar com essa bolinha que jogou aí nos últimos jogos, ele vai ter dificuldade. De Arrascaeta pode estar de saída do Flamengo. Pelo visto, o Cruz Azul do México vai atrás do Arrascaeta, hein? É o Flamengo na Libertadores da América. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. É isso aí, nação. Chega mais e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha que situação nós estamos passando com o Flamengo, hein? Que situação. Graças a Deus que o Milionários empatou com o Bolívar e aí deu uma aliviada ali no grupo pro Flamengo. Olha, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vai ficar de olho aí porque tá difícil, hein? Tá difícil, meus amigos. Mas faz o seguinte... Vamos aqui juntos aqui nos unir nesse momento, nós torcemos pro mesmo time, deixa o seu like, vamos bater aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito, eu convido você a fazer parte. Você é flamenguista de verdade, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as notícias e informações do Flamengo para vocês. A gente sempre tenta produzir aqui o melhor pra vocês, tá bom? Porque aqui nós vivemos Flamengo, então é isso daí. Vamos então pro vídeo de hoje. Eu gostaria que antes da gente começar, que você corresse aqui nos comentários e escrevesse a sua cidade. De qual cidade você está assistindo nossos vídeos? Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? E desde já, eu desejo aqui o meu apoio às pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Talvez você está aí assistindo nosso vídeo, eu desejo aqui todo o meu apoio para vocês, que vocês possam sair de uma vez por todas dessa situação catastrófica, né? Pelo amor de Deus, que Deus possa cuidar de todos vocês aí. Bom, vamos pro vídeo de hoje, então deixa os créditos ao canal do João Guilherme, Placar TV, Bernardo Ramos e ESPN Brasil, link na descrição. Bora então para as notícias do Flamengo. O círculo vicioso do Mengão. Se você for ver, o roteiro é sempre o mesmo. A informação que vem do jornalista Vene Casagrande, do dia de hoje, é que a diretoria do Flamengo irá se reunir com o Tite para, depois dos resultados negativos, e principalmente na Libertadores da América, conversar sobre o futuro. Eu não sei se quando você estiver vendo este vídeo, o Tite ainda será treinador do Flamengo. Essa informação que o Vene traz indica que o Tite está numa situação muito complicada. E se você for analisar, é um roteiro muito parecido com a maioria dos treinadores após a passagem de Jorge Jesus. Começou com o Domenech, foi assim. Aí o Rogério Ceni ficou algum tempo a mais, ganhou 3 títulos, brasileiro, carioca, Supercopa do Brasil. Aí o Rogério saiu, veio Renato Gaúcho. Renato teve um começo animador, mas depois não conseguiu conquistar nenhum título e sucumbiu. Paulo Souza chegou, também não deu certo. Uma situação bem parecida com o que está acontecendo com o Tite agora. Dorival Júnior deu certo, porque ele conquistou 2 títulos pesados, Copa do Brasil e principalmente Libertadores da América. Mas ele não ficou, não teve o contrato renovado. Aí veio o Vitor Pereira, também não deu certo. Veio o Sampaoli, que não soube administrar o vestiário do Flamengo, pelo contrário, só piorou a situação. E chegou o Tite. O começo foi até animador. Ele fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O início da temporada foi muito bom. O Flamengo parecia que estava arrumado, estava sólido, mas a partir de abril começaram a acontecer algumas coisas. Ele começou a poupar jogadores, veio a estreia na Libertadores, o início do Campeonato Brasileiro, algumas lesões aconteceram, o retorno do Gerson também mudou a forma da equipe jogar, o Arrascaeta
saiu do time, o Pulgar também. O certo é que o Flamengo, o Cebolinha, saiu do time, voltou recentemente, né? Voltou no jogo de ontem, que o Flamengo foi derrotado pelo Palestino. O certo é que o Flamengo caiu demais de rendimento a partir do mês de abril. E o Tite mostra que ele está, neste momento, perdido e não está conseguindo fazer modificações na parte tática do time e também na postura dos jogadores. Os jogadores mudaram inteiramente a postura em relação àquele time que vinha jogando até a decisão do Campeonato Carioca, que foi contra o Nova Iguaçu. Então, meus amigos, o círculo vicioso se mantém. Provavelmente sobrará para o técnico, mas existem outros elementos que são muito importantes nessa história. Os jogadores são fundamentais. Sem eles, nenhum treinador consegue executar o seu trabalho. O treinador pede, o jogador executa. E principalmente quem dirige, quem comanda, quem contrata, quem faz a gestão de futebol do Flamengo, que está entregue a Marcos Braz, que é algo que o presidente Rodolfo Landim não abre mão, mas que, no meu entender, aí está o problema. Porque Marcos Braz, que é um vitorioso na história do Flamengo, tem grandes títulos, momentos relevantes, tem se mostrado, na maioria das vezes, após a saída de Jorge Jesus, que não está comandando o departamento de futebol do Flamengo como deveria. Os jogadores, muitas vezes, têm uma força muito grande. Eles precisam de mais cobrança. E parece à distância que isso está acontecendo de novo e que o trabalho do Tite, que está ruim, está sendo também muito prejudicado por isso e vai sobrar para o treinador. Aí eu já antecipo uma pergunta. Se o Tite sair, quem vem, hein, para dirigir o Flamengo? É óbvio que vão falar de Jorge Jesus. Ele vem? Acho difícil. Tem uma proposta bilionária para renovar o contrato com o Al Hilal. Ele vai ficar aguardando situações lá na Europa, por isso que ele já declarou que não sabe se vai continuar no Al Hilal, porque ele sempre faz isso no final dos seus contratos. Ele joga isso no ar, cria uma expectativa, diz que está com as portas abertas, propostas surgem e ele avalia a melhor possibilidade. Voltar para o Flamengo, eu não sei se isso está nos planos de Jorge Jesus. Até porque, vale a pena lembrar, e isso não pode ser esquecido, que ele saiu do Flamengo após ter renovado um contrato. Ele quis sair do Flamengo, pagou a multa e foi embora. Opção do Jorge Jesus. Pandemia, longe da família, é verdade, mas ele renovou o contrato e a pandemia já estava aqui e ele optou por sair. Então, por essas e por outras, eu acho que dificilmente ele voltará. E quem vai assumir o Flamengo? Eu já ouvi muita gente falando de um nome que eu considero um absurdo neste momento, mas que eu acho que pode acontecer. Felipe Luiz, técnico da equipe Sub-17 do Flamengo, que encerrou a carreira no final do ano passado, que tem meses como treinador de uma equipe juvenil. Não sei nem se tem ainda licença para trabalhar numa equipe profissional. Mas já há uma corrente muito forte na torcida e dentro do clube que acha que Felipe Luiz pode ser uma solução. A história do Flamengo mostra que isso muitas vezes deu certo. Carlinhos, quando assumiu a primeira vez, era um ex-jogador do clube e técnico das categorias de base. Virou um dos maiores da história do Flamengo. Andrade, em 2009, era um auxiliar técnico, não tinha experiência como treinador, foi campeão brasileiro. Jaime de Almeida, idem, em 2013, era um funcionário do clube, um auxiliar técnico, assumiu. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Então, a história do Flamengo combina com esses absurdos, que deram certo. Felipe Luiz, que tem tudo para ser um grande treinador, é muito competente, entende muito de futebol e está se preparando. Neste momento, para mim, soa como algo absurdo, mas que pode acontecer. E se acontecer, em se tratando de Flamengo, pode dar certo. Só o tempo vai dizer. O certo, minha gente, é que Corinthians no sábado e Bolívar na quarta-feira. Se o Tite chegar lá, são 2 jogos que podem definir muita coisa. Concorda comigo? Que comandante é esse?
que na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora do apuro, ele dá as costas pra sua tropa. O Tite fez isso na Copa do Mundo, repete contra o Flamengo agora. Gente, não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Isso pra mim é covardia. Se ele não saiu de fato junto com o grupo, se ele não embarcou no ônibus junto com o grupo do Galeão até o Ninho do Urubu, ele foi covarde. Saiu por outra saída. Covarde, mesmo. É isso mesmo? Confirma? Saiu. O Tite foi covarde, como ele foi covarde naquele jogo que o Brasil foi eliminado pela Croácia na Copa do Mundo. Não há mais a menor condição desse senhor continuar dirigindo o Flamengo, porque ele abandonou os jogadores. Abandonou os jogadores no meio dos torcedores do Flamengo. Ele é covarde, porque é a segunda vez que ele faz isso. Então, dirigentes do Flamengo, vocês têm que pensar muito agora em quem vocês vão contratar. Olha lá, os jogadores saindo, vocês estão vendo. Olha lá, tá todo mundo saindo ali. O único que falou foi o Bruno Henrique, exatamente. Virou, nós vamos melhorar, não tô peitando isso não, nós vamos melhorar. Tá bom. Olha lá, o Tite tá lá no fundo, esse vídeo não mostra. Ele tá lá no fundo com o Marcos Braz. Os dois estão lá. O Braz também devia ter passado. Mas na boa. Entendeu? Devia ter passado também. Então... O Kleber Xavier passou. O Kleber passou, o Fábio Macheiradinho, olha ele ali, ó, de cabelo branco, passou também. Tá passando. Não vi o filho do Tite também. Não vi o Matheus Bach. Não vi. Acho que saiu junto com o papai. Entendeu? Não seria por uma questão de segurança, senhor Mano? Tô fazendo aqui o papel do advogado de diabo, tá bom? Velho, tá pra te provocar, inclusive. Não, nessa hora você tem que encarar. Chegar lá pros caras. Eu também acho, eu concordo com você. Concordo eu mesmo. não tô entendendo. Gente, calma. Olha lá, esse aí é o Fábio Sampaio, lá no fundo. O Sampaio passou, Bruno Henrique passou ali. Vamos melhorar. Ele falou, aí o cara falou, você tá peitando o torcedor? Eu falei, não tô peitando, tô falando com ele numa boa, normal. Falando normal. Nós vamos melhorar. Deu uma satisfação pro torcedor. O Tite não teve coragem de fazer isso. Não teve coragem porque ele é covarde. Porque o comportamento do Tite foi o comportamento de um covarde. Quem que vai contratar a Sumani? Não sei. Dá tempo. Olha, o Atlético contratou o Milito, tá dando certo. O Botafogo pegou o Arthur Jorge, tá dando certo. Pega aí, velho. Vai lá em Portugal, traz um treinador. Vai na Argentina, pega um treinador. Sei lá, no raio que o parta. O Abel chegou o Tite no fim não do dá ano mais. E deu certo. Exatamente. Desculpa aí, me Desculpa também te cortar. Não, continue, tá ótimo. Não, é que eu tô... desculpa ficar te cortando ou te borrifando. É porque o teu argumento vai me dando ganchos pra te municiar, entendeu? Você tá... Eu sou flamenguista e estou indignado. Gosto do Flamengo, gente. Gosto do Flamengo pra burro. Moramos no Rio. Tenho vários amigos flamenguistas. Tenho um carinho grande pelo Flamengo. Eu, que não sou flamenguista, estou indignado. Eu imagino você, torcedor do Flamengo, como é que você está. Aliás, estou vendo, né? O que me chama a atenção, pra quem estuda um pouquinho... e acompanhou bastante a carreira do Tite, eu, Quesada, todo mundo aqui, não sei se vocês no dia a dia, né, talvez não no dia a dia que vocês já estavam como comentaristas em mesa, né? Facincani, sem introduções, pau no Tite, fala que... Não, eu sei, nossa, é o que te surpreende? Tá bom, mas vamos lá, vai. Enfim, o que me surpreende é que ele sempre usou de um jargão que o coração da equipe é o meio-campo. E tudo que o Flamengo não tem é meio campo. Apesar de ter um cara como o De La Cruz, apesar de ter jogadores bons no meio de campo. O Flamengo é um time acéfalo na mão do Tite. Eu gosto de usar a palavra acéfalo porque é justamente um time que não pensa, não tem cérebro. Olha o Tite voltando. Desculpa. Olha ele lá no fundo, tá vendo? Olha lá. Ele lá com uma linha na mão, olha lá. Olha lá, e saindo por uma salinha ali, ó. Eu acho que isso é uma atitude simbólica de quem, de fato, enxerga o Flamengo dessa forma, né? Dando as costas nesse exato momento pro... o filho dele, desculpa, Facinca, de blusa vermelha. É o mais alto, tá lá, né? tá junto com ele. Aí é o Matheus. Tá junto com o papai. Tá junto com ele, enfim. E os jogadores saindo por aqui, até olhando pra trás. É verdade. Aí, você não vê, Tite? É verdade. Bom, a atitude os caras olhando. A atitude do Tite, rachou o elenco do Flamengo em frangalhos. Essa atitude, simplesmente, ela destruiu qualquer possibilidade dele ser encarado com respeito pelos jogadores. Se havia alguma vírgula de respeito, ele perdeu. Facincani, isso você conhece muito bem vestiário, porque eu sei que você gosta muito de vestiário de jogo de futebol, principalmente na hora do banho. Mas eu sei que você conhece muito bem... Você quer que eu fale a frase que os caras vão usar? Fica quieto, quero, vamos lá. A frase? Puta cagão. Lá dentro entre eles. Puta cagão. Eu vou falar no popular, então peço perdão aos palavrões. Cuidado com os palavrões. Tudo bem, Miquel, eu vou falar. Já tô avisando. Tudo bem, pode me expulsar. Hoje tá valendo. Esse filho daquilo deixou a gente se fuder saindo pra pegar esses caras colocando no nosso rabo. Abandonou. Filho daquilo, né?
A gente, na hora do bem bom, aparece discurso, não sei o quê. Na hora de tomar xinga igual a gente, se filha daquilo, deixa a gente se fuder. Esse é papo de jogador. Esse é papo de jogador. É conversa de jogador. Grupo de WhatsApp. Eu falo isso. E não é por... tô querendo aqui descobrir a pólvora, nada, ou sou um cara que sei mais que tudo, não sei nada, zero. Eu falo isso porque, gente, eu tenho o privilégio de ter tido 2 profissionais na família. Meu irmão jogou há pouco tempo, meu irmão jogou até os 20 anos, 21 anos, e o meu tio, poxa, é profissional até hoje e trabalha em vestiário. O que te faz entender a alma de jogador. Meu tio é auxiliar técnico, foi auxiliar de um cara que teve uma certa relevância no futebol brasileiro por um tempo, que foi o Sérgio Soares. Foi, vice-campeão paulista, Santo André, um cara... Então quando acontece isso, é assim que... Ô, Flavinho, é muito legal, às vezes você... Eu vejo meu tio a cada 15, 20 dias quando eu vou visitar minha mãe. Porque ele mora lá do lado da minha casa, da casa dos meus pais. Mora em Indaiatuba também. Flavinho, quando senta pra conversar ali churrasco com meu tio, o papo é esse. O papo é geralmente... E eu pergunto, tio, e aquele fulano? E o cara lá, pô, aquele lá... E os papos são esses. Os papos, é de treinador, é de jogador. Meu tio já foi jogador, meu tio já pensou isso de treinador. Então você diria que isso aí... E o que eu falei é leve. Transforma o Tite no morto leve. vivo. É exato, acabou. Acabou. Eu não me surpreenderia se aparecer algum áudio de grupo de jogador. Alguém falando exatamente isso que essas coisas vão circular demais. Exatamente. Vão circular demais. Se o Tite tiver um pouco de vergonha na cara, se demite. Ele pede demissão agora. Ele marca uma reunião com o Braz, com o Landim e com o Spindle, lá na Gávea ou no Ninho do Urubu, onde for mais fácil. Não dá mais. Chega! Eu não tenho competência pra segurar esse rojão. Não tenho. Eu sou um enganador. Ele tinha que olhar pro espelho e falar assim: eu sou um enganador. Eu enganei um país em 2 Copas do Mundo. E perde demissão. Abro mão da minha multa. E abro caminho pra vocês contratarem um treinador, porque eu não sou o treinador. Nação, e graças a Deus que o Milionários empatou com o Bolívar em 1-1 na partida pela Libertadores da América, e aí acabou que deixou o grupo do Flamengo, podemos dizer, numa situação mais confortável pro Flamengo, pra não ficar pior, né? Porque se o Milionários tivesse ganhado a partida, aí, meus amigos, a situação ia ficar bem complicada pro Flamengo. Bom, vamos analisar agora nesse momento, então, como está o grupo do Flamengo e o jornalista, a imprensa esportiva, falando sobre essa situação do grupo do Mengão. Porque o Flamengo ganhou um jogo, deu uma sorte danada sem entrar em campo no empate entre Milionários e Bolívar, jogando no estádio El Campín, em Bogotá. Eu vou provar para você neste vídeo porque esse resultado foi ótimo para o Flamengo, tá? É muito importante a gente analisar que se o Milionários ganha esse jogo, ele entraria na briga. Ele estaria na briga. Agora o Milionários não está mais. E eu vou provar para você que não vai ter jogo de compadres entre Bolívar e Palestino, tá? Atenção, é muito importante você entender isso, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que Flamengo é bom demais. A fase não tá boa, mas o Flamengo é bom demais, não é? Mas vamos lá. O Bolívar não se classificou ainda. Está virtualmente classificado com 10 pontos no grupo. Já o Palestino tem 6, o Flamengo tem 4 e o Milionários tem apenas 2. Vamos tirar o Milionários dessa história, tá? E o Milionários pode chegar no máximo a 8, não vai se classificar com 8 pontos, tá? Então vamos lá. Começando pelo Bolívar. Gente, o Flamengo vai ter que ganhar os 2 jogos, tá? Mas aí eu nem vou botar na conta, porque são 2 jogos no Maracanã. Então o Flamengo tem que ganhar esses 2 jogos, tá? Isso é um fato. Isso é um fato. O Flamengo tem que ganhar os 2 jogos. Ponto, tá? Vamos lá. Bolívar com 10 pontos. Suponhamos que o Bolívar perca para o Flamengo. Falando aqui que o Flamengo vai ter que ganhar os 2 jogos, o Bolívar vai perder para o Flamengo. O Flamengo iria 7 pontos, o Bolívar ficaria com 10, tá? Suponhamos que na pior das hipóteses, não vai acontecer, acho que vai dar um empate nesse jogo, e o Palestino vença o Milionários. O Palestino iria a 9, o Flamengo ficaria com 7 e o Bolívar com 10 pontos. E aí o Bolívar joga contra o Palestino. E aí só um empate classificaria o Bolívar. Tá? Com o empate, o Bolívar iria a 10, a mesma pontuação do Flamengo. Só que o Flamengo, vencendo os 2 jogos, teria um saldo de gols melhor do que o do Palestino. Então, assim, gente, suponhamos ainda que haja um empate na altitude. O Bolívar já venceu o Palestino por 4-0, jogando em
no Chile, tá? Suponhamos que na pior das hipóteses haja um empate entre Bolívar e Palestino. O Flamengo vencendo seus 2 jogos, chegaria aos mesmos 10 pontos do Palestino, tá? Isso se o Palestino ganhar dos Milionários, tá? Que é outra história também, que eu acho improvável. Mas suponhamos que vença, e aí, minha gente, olha só, o Flamengo se classificaria no saldo de gols, porque o saldo do Palestino é de -3. O do Flamengo é 0. Então o Flamengo ganhando 2 jogos, evidentemente faria mais gols, teria um saldo de gols melhor do que o do Palestino. E o Flamengo se classificaria em segundo lugar. Não estou mais nem pensando em primeiro lugar. O negócio é classificação, tá? Aí você vai falar assim, pô, Bernardo, como é que você pode ser tão otimista assim? Esse time do Tite não está jogando bulhufas. Não está mesmo. O trabalho do Tite é muito ruim, é ridículo, é vergonhoso. É um horror esse trabalho. É um horror. Só que eu imagino que o Flamengo vai vencer seus 2 jogos no Maracanã, tá? Tite fica. Tite não será demitido, pelo menos por hora. A diretoria do Flamengo não trabalha com essa possibilidade no momento de mandar o Tite embora. E aí eu faço o questionamento a você. Se o Tite fosse mandado embora, o que não vai acontecer, pelo menos até o jogo contra o Corinthians, no próximo sábado, traria quem para o lugar dele? Quem seria o cara a treinar a equipe do Flamengo? Felipe Luiz, gente, corre-se o risco de queimar um técnico jovem, tá? Para pegar esse rabo de foguete agora chamado Flamengo. Eu acho que seria uma imensa roubada para o Flamengo e para o Felipe Luiz, que pode ser um técnico muito bom no futuro, mas precisa passar ainda pelo Sub-20. Eu acho que ele tem muito mais potencial, por exemplo, do que o Mário Jorge. Mas o Mário Jorge é um cara mais experiente do que o Felipe Luiz nesse momento. Então fica difícil falar para você, não, o Felipe Luiz seria o cara. O Carlos Carvalhal. Gente, quem aqui conhece o Carlos Carvalhal? Né? O trabalho do Carlos Carvalhal, tá? Eu não, honestamente, cara, o Carlos Carvalhal dirigiu Rio Ave, Braga, Sheffield Wednesday na Inglaterra, o Swansea. Cara, são times de segundo e terceiro escalões do futebol não europeu, do futebol local. Swansea, Sheffield Wednesday tá uma desgraça na Inglaterra, o Swansea também, tá? São times que nem figuram na Premier League. E o Rio Ave, o Braga é a 4ª força do Campeonato Português, do possante Campeonato Português, né? Seria uma enorme surpresa para mim se o Carlos Carvalhal chegasse no Flamengo e fizesse um trabalho de outro mundo. E falando, eu li gente hoje no Twitter falando sobre Ramon Dias, cara, técnico que foi demitido do Vasco, que fez um péssimo trabalho no Vasco. Por que esse técnico serviria para o Flamengo? Só porque ele dirigiu o Al Hilal, que venceu o Flamengo no Mundial de Clubes? Me poupem, né? Não estou defendendo aqui o trabalho de Tite de forma nenhuma. O trabalho, como eu disse, é ridículo, é vergonhoso, é horroroso. Só que, nesse momento, fica muito difícil arrumar um substituto. Lembrei agora. O Bolívar tem 10, o Flamengo tem 4. Se o Bolívar empatar um dos 2 jogos, o Flamengo não alcança mais. Sim. O primeiro lugar... E mesmo que perca, vai depender de saldo de gols. Sim, exato. Exatamente. Porque se o Bolívar perde as 2 e o Flamengo ganha as 2, inclusive do Bolívar, o Flamengo empataria em 10 pontos com o Bolívar, só que no momento o Bolívar tem saldo 6 e o Flamengo saldo 0, não é isso? Sim. Tem... E que golear o saldo Bolívar. Saldo de gols marcados fora de casa. Exato. O Bolívar fora de casa fez 4 no Palestino, fez 1 ontem contra o Milionários. Tem 5 gols fora de casa. O Palestino entrou na briga, né, Eugênio? Essa vitória contra o Flamengo, o Palestino hoje também depende, como o Flamengo depende só dos resultados dele, né? O Palestino também depende só dos seus próprios resultados. 3? 6. A vitória sobre o Flamengo 4, foi a visita da saúde para o Palestino. Como é que é a visita da saúde? Essa vai dar corte. Como é que é a visita da saúde, Eugênio? É aquele paciente que já está terminal ali, já está desenganado e tal, e tem uma leve melhora. Só que depois dessa leve melhora acaba vindo a falecer. O que te leva a crer... Isso acontece muito. Você pode perguntar para os profissionais de saúde aí... E o Palestino foi isso, na sua visão? Foi, a visita da saúde, porque o Palestino... Que visita bonita, mostra de novo essa visita aí, que esse vai perder o último jogo fora de casa. Foi bonita, porque foi um chutaço mesmo, hein? Peraí, o Eugênio já sabe tudo que vai acontecer no grupo. A gente vai já sabe que o Palestino vai perder. Então, a direção para não transmitir mais. Não, tem que transmitir, que já vai dar audiência. Definido, o resultado definido. Vai dar audiência. Não transmitir mais o jogo, meu. Mas vai ser do céu. Daqui a pouco nós vamos mudar de assunto aqui, porque o Eugênio já sabe que o Flamengo vai ganhar. Quem vai ganhar, quem vai classificar. O Bolívar vai ganhar, que o Palestino vai perder.
Então vamos voltar ao Flamengo. Falando sério, a gente tá brincando, mas... Eu só tô falando sério, Abel. O que te dá tanta certeza Esse é o problema. de 2 vitórias do Flamengo porque se for sério nos 2 últimos jogos? Abel, você tem que entender, o Flamengo no Maracanã, ele tem um desempenho melhor do que quando joga fora de casa. Jogando fora de casa, uma coisa é jogar na altitude contra o Bolívar. Aí realmente foi uma atuação do Flamengo que a gente não coloca... Até porque o Tite resolveu poupar metade do time e tal, não sei o quê. Contra o Palestino não teve nada disso, hein? Não, contra o Palestino não. Mas contra o Palestino, olha só. O Flamengo jogou mal. Até sentiu dificuldade do gramado, a bola tinha que dar 3 toques para dominar. Ainda assim, o Flamengo criou 3, 4 chances para ganhar o jogo. Mesmo jogando mal. No Maracanã, esses times têm uma postura completamente diferente. Você vê lá, quando saiu o sorteio da Libertadores, estava o time do Bolívar reunido. Certo. O Patito Rodrigues saiu comemorando. Vamos ao Rio, porque ele quer ir no Rio. De repente tinha a chance de pegar um show da Madonna, vai ter Bruno Mars e tal. Para com isso, não, senhor. O Bolívar pode se classificar terça-feira que vem. Aí você show vê, da Madonna. você olha para os outros jogadores do Bolívar, os brasileiros, cara coçando a cabeça ali, o Chico da Costa. Você mesmo porque sabem que enfrentar o Flamengo no Maracanã é muito difícil. O Bolívar é um bom time de futebol. Bom time. Ontem conseguiu um bom resultado fora de casa, embora tenha sofrido. O Lamp foi o melhor do time, o Lamp fez várias defesas. O Flamengo sofreu em Bogotá também. O Flamengo estava ganhando o jogo em Bogotá, 1-0 com um jogador a mais, deixou empatar. Vai na conta de o time tá ainda procurando um melhor desempenho. Você não acha que o Flamengo... Mas no Maracanã o Flamengo é mais forte, Abel. Contra o Milionários, que é o último jogo, eu apostaria hoje numa goleada do Flamengo. Contra o Bolívar, o Flamengo tem que jogar muito mais bola para ganhar do Bolívar. O Bolívar virou o Real Madrid? Nada disso. Mas se o Flamengo ficar com essa bolinha que jogou aí nos últimos jogos, ele vai ter dificuldade. Agora, potencial ele tem para passar pelo Bolívar. E essa é a vantagem que os cabeças de chave têm na tabela. A gente faz, às vezes, uma avaliação... claro, o Flamengo tem jogado abaixo do que pode, abaixo do que a gente imaginava. Realmente é preciso cobrar, é preciso apontar os problemas. A gente tem feito isso aqui. Mas a avaliação da campanha dos times... repito, tenho falado isso aqui, falei hoje mais cedo, com relação ao Botafogo. O desempenho dentro da competição passa pelo desempenho da tabela, pelo desenho da tabela. Outros times já tiveram a oportunidade de pontuar jogando em casa. O Flamengo teve só um jogo em casa, ganhou e era para ter ganho por uma vantagem maior, porque no primeiro tempo teve várias chances. Depois do segundo tempo sentou em cima da vantagem. Ganhou por pouco, só por 2-0, fazendo um gol no finalzinho contra o Palestino. E tende a ganhar de novo, jogando dentro do seu ambiente. Tanto do Bolívar, acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado com o Bolívar, mas tende a ganhar do Bolívar e do Milionários na última rodada. Goleada? Não, também não acredito em goleada. O Flamengo não é um time que goleia. O Flamengo faz 1-0, 2, já falei sobre isso aqui. E ele vai medindo ali, equilibrando, né? Tira um, tira outro, porque sempre tem um jogo à frente. Mas acho que o Flamengo tem condições de ganhar 1-0, 2-0, essas 2 partidas. Acho que vai fazer isso, porque ele é melhor. Porque ele tem mais time, ele tem mais condição e vai estar jogando dentro do seu ambiente. Ele precisa equilibrar a relação com a torcida nesses jogos, porque a torcida já está por aqui, essa é uma questão. Então, para isso, é importante um bom resultado contra o Corinthians no sábado, para acalmar os ânimos, acalmar a torcida e aí receber o Bolívar na terça-feira, é isso? Terça-feira, para ganhar o jogo que vai deixar o Flamengo em boas condições de classificação. Tem que jogar muito mais ou não? Para ganhar do Bolívar? Claro que tem que jogar mais. Para ganhar do Bolívar. Com esse nível de futebol que está jogando. Para ganhar do Corinthians, que vai jogar no sábado. Para ganhar os jogos que o Flamengo tem pela frente, porque a exigência do Flamengo é ganhar. Mas eu acho que ele vai conseguir esses resultados. Eu acredito que o desempenho é diferente quando o jogo... Não só do Flamengo, como dos times que vêm para cá. Normalmente esses times, eles ficam um pouco amedrontados, eles têm um pouco de... porque é assim, é difícil ter personalidade jogando num ambiente... da torcida do Flamengo e do Maracanã. Os caras chegam no Maracanã, querem chegar tirando foto. Olha aqui, estou no Maracanã e tal, cheguei no Maracanã. Muda um pouco, a não ser quando é um clube gigante. Lembra do América do México? Então, o América do México é um clube gigante. Como era o nome lá do maior clube do México? Salvador Cabanhas. Salvador Cabanhas não chegou tirando foto, não. Uma circunstância especial. Ali chegou assim. Eu estava lá no dia. Chegou tirando foto? Chegou, o time chega cedo, vai lá tirar foto. Eu chegava no estádio. Não tinha, mas já tinha a instituição da foto no... Já? Todo o time... Que perigo, hein? Olha, eu fiz
dezenas e dezenas de jogos no Maracanã, de jogos internacionais, de clubes. Os times chegam cedo, vai todo mundo tirar foto. Antes de fazer o aquecimento, antes de ir pro vestiário trocar. Todo mundo vai marcar, joguei no Maracanã. Isso faz parte, isso é um estádio que tem essa aura mítica. Afinal de contas, é um estádio importantíssimo dentro do continente. E isso afeta também os jogadores. Eles se sentem ali. Então, são times que têm desempenho diferente quando jogam fora de casa e sentem também jogar contra o Flamengo do Maracanã. Por isso, eu acredito que o Flamengo vai vencer os seus 2 jogos. Acredito também que o Bolívar vai ganhar do Palestino no último jogo, diante da sua torcida em La Paz, e vai classificar em primeiro lugar com o Flamengo em segundo. André Dunk. Faço a mesma projeção de pontos. 13 para o Bolívar, 10 para o Flamengo e esses 2 se classificam. Embora, para hoje, a grande discussão é quem passa em segundo. O Bolívar vai ser líder da chave. Acho que mesmo perdendo para o Flamengo, também acredito nisso, pelos mesmos motivos que o Eugênio pontuou. E o Flamengo, por mais que esteja mal... E na última rodada, o Bolívar joga em casa. Em casa com o Palestina, e ele já fez 4-0 no Palestino, jogando sem o efeito da altitude, jogando no Chile. Diga. Então, assim, é um time... Já tinha pontuado antes desse momento de crescimento de algumas equipes, não estou falando de todo o futebol boliviano, mas o Bolívar tem feito um trabalho, assim, com toda a questão do grupo CID por trás também, mas a gente fala de venceu o Palmeiras com um time reserva, tudo bem, mas venceu o Palmeiras, eliminou o Atlético Paranaense, então é um time já bem estabelecido. Acho que pelo menos um empate com o Palestino, eu acredito que vai vencer esse último jogo, mas o empate já resolveria a vida. A discussão é Flamengo e Palestino brigando por essa segunda vaga, mas com agora a situação mais dramática do Flamengo, assim, com o senso de urgência que tem agora a situação da Libertadores. Nem empatar, não, tem que ganhar os 2 jogos. Se o Flamengo empatar, ele vai a 5, é isso? 5, exato. E o Palestino vai jogar em casa com o Milionários? Exato. Não. Fora. Bogotá. Fora. Bogotá. E aí tem briga pelo 3º lugar também. Exato, que vale vaga na Sul-Americana. O Abel tá com uma percepção equivocada do time do Milionários. O Milionários ontem era para ter vencido o jogo contra o Bolívar. Criou uma série de situações. Daniel Ruiz pela esquerda não estava mal, não. É um bom time de futebol. E jogando em casa, ele vai buscar pelo menos uma vitória. Eu acho que ele vai dificultar esse jogo com o Palestino. O Palestino, tecnicamente, é inferior ao Milionários. É um time de mais vigor físico, mais imposição física, mas tecnicamente o Milionários é melhor. E jogando em casa com a sua torcida, eu não acredito que o Milionários vai perder para o Palestino, como não perdeu ontem para o Bolívar, que é o líder do grupo. Então, em função disso também, acho que o Flamengo tem essa condição de... Vou dar uma de Eugênio Leal. Na luta que hoje você está aí fazendo várias previsões. Impressionante. Também vou fazer a minha. Milionários, último do grupo. Faltando 2 rodadas. Já é o último do grupo. Essa previsão é fácil. Continuará sendo. Mas ele pode brigar, se vencer o Palestino, por tentar chegar no 3º lugar pontos, e seguir na Sul-Americana, né? Tentar na repescagem Sul-Americana. Será goleado na última rodada. Com 2 gols de Pedro. Eu não estou acreditando em goleada, não, Abel. Acho que o Flamengo ganha, mas não acredito em goleada, não. Acredite, vai na minha. Acontece. Você está aqui questionando, porque o Flamengo, eu falei que o Flamengo vai ganhar os jogos. Já que você virou adivinho, eu também quero virar. Eu estou vendo aqui, com todo respeito aos como companheiros. diz aqui o Rafael Prat, é análise técnica. Exatamente, isso é importantíssimo. Você não falou que o Flamengo vai ganhar as 2? Olha, acho que a última é com o Milionários. Eu estou vendo aqui os mas companheiros um pouco metendo uma gato mestrice aqui. Então todo mundo falando o que vai acontecer, o que vai... O momento do Flamengo é delicado. O Flamengo está jogando pouco, está jogando mal. A gente não imaginava, depois de 4 rodadas, o Flamengo ter 4 pontos na chave. Muda, viu? A gente tem que voltar lá no começo, quando foi realizado o sorteio. Futebol é assim, grupo que a gente muda. imaginava que o Flamengo, na pior das hipóteses, vai fazer 15 pontos. Vai fazer 16 pontos. Quem falou isso? Eu não... Eugênio Leal? Não falei isso, Ele não. falou que já tinha 18. Aí, eu não falei isso, não. Aí, 18 eu só previ pro Atlético Paranaense na Sul-Americana. Foi, mas 16 pro Flamengo, você falou. Aí o que acontece? 4 pontos em 4 rodadas. Olha... Também acho que tem tudo para classificar. Fechar com 2 jogos no Maracanã é uma ótima notícia. A perspectiva tende a ser melhor, mas o momento é delicado. É delicado, mas também a gente tem que lembrar... Perdão, Frades. Não, é isso, Dom. Joga mal e a classificação no grupo, ela deverá ser confirmada, mas não se imaginava uma situação como essa. Faltando 2 jogos, ter 4 pontos o Flamengo? Em 12 possíveis, mesmo com 3 jogos fora? Assim, o recorte é ruim das atuações, mas em alguns jogos você vê lampejos do que pode ser o Flamengo. Contra o Bragantino,
Acho que a gente viu uma boa demonstração, o primeiro tempo contra o Botafogo. Então, é muito mais do que esse time pode entregar do que ele tem feito. E a gente também não pode esquecer de retornos, né? O Cebolinha, ainda que o Flamengo tenha jogado mal, ele individualmente foi bem contra o Palestino. É um cara que tem feito a diferença, é o cara que mais evoluiu no Flamengo com o Tite. Não sei a situação do Pulgar e do Arrascaeta também, que podem ser também determinantes nesse momento. Então, isso tudo adiciona ainda mais um jogo, em jogos que eu acredito que vai ser o roteiro, como o Eugênio colocou, de times mais defensivos. Então, com o Flamengo propondo mais o jogo, esses retornos, o do Cebolinha já concretizado, também acho que isso tem que ser levado em conta na projeção que a gente faz em relação ao Flamengo nessas duas últimas partidas. O Flamengo precisa dos resultados, o São Paulo já garantiu os resultados que precisava. E o De Arrascaeta, hein? Parece que o Cruz Azul do México pode fazer uma investida forte para tirar o Arrascaeta do Flamengo. Vamos analisar nesse momento. Falei lá no começo do ano, volto a falar agora em maio. A prioridade da diretoria do Flamengo deveria ser a lateral direita na próxima janela de transferência. Não é normal um clube que fatura 1 bilhão ter Varela e Wesley na lateral direita como opções. O Flamengo precisa melhorar isso. É só olhar para a lateral esquerda. Tem Vinha e Ayrton Lucas. O nível está aqui em cima. Jogadores até mesmo de seleção. O Varela é de seleção, está dando conta do recado, mas o Wesley deixa muito a desejar. Não é jogador para vestir a camisa do Flamengo. Para encerrar o nosso vídeo, assunto Arrascaeta. Pelo visto, o Cruz Azul do México vai atrás do Arrascaeta, hein? Porque o Ivan Alonso, diretor lá do Cruz Azul, diretor técnico, dirigente importante, foi questionado sobre o interesse do Cruz Azul em Georgian de Arrascaeta. E sabe o que ele falou? Não confirmo e nem nego a notícia. Quem não gostaria de ter um jogador assim no seu time? Gente, quando fala assim, é porque vai tentar a contratação. A verdade é essa. E você, torcedor do Flamengo, precisa parar de achar que o Arrascaeta vai ficar para sempre no Flamengo. E outra, por falar em Arrascaeta, ele também tem que ser cobrado. Porque não é normal um jogador da idade dele, de 28, 29 anos, sofrer tanto com a parte física assim. Mais uma vez a gente está vendo o Arrascaeta lesionado, lesão muscular. A todo momento ele sofre de lesão muscular. O que está acontecendo? O que acontece? O departamento médico do Flamengo poderia explicar. Porque é um jogador que sempre tem um problema físico. É isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, meus amigos, a preocupação é na Libertadores. O Flamengo tem a partida aí no sábado contra o Corinthians, não vence a 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e eu acho que se tiver um mau resultado nessa partida, eu acho que o Tite pode cair. E na sua opinião, qual é o melhor para o Flamengo? Continuar com o Tite, trocar de técnico nesse momento, que está aí faltando 2 jogos para passar para as oitavas de final da Libertadores? Qual é a sua opinião como torcedor? Escreva nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.